Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda vez que você vier ao mundo novo, toda vez que você for à Santa Missa, toda vez que você ler um livro, escutar um louvor, alguém vai rezar para você um beabá, uma cartilha, uma ladainha. E esse beabá, essa cartilha e essa ladainha vai dizer para você que você precisa ter fé. O tempo inteiro alguém dizer, creia, tenha fé, você precisa ter fé. Olha, você tem pouca fé. Mas o que é fé? Pergunta para quem está do seu lado, o que é fé? Tem gente que não tem fé e não tem boca, porque não abriu a boca. Pergunta para quem está do outro lado, o que é fé? Nessa noite eu quero te ensinar, amém? Abra comigo o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 12. João, capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. Acharam ou não? E Jesus disse: quem crê em mim, ou seja, quem tiver fé em mim, disse Jesus, fará as obras que eu faço, e inclusive obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai, e tudo aquilo que pedirdes ao Pai no meu nome, Ele vos dará. Diga comigo, quem tiver fé, fará as mesmas obras que Jesus fez, e fará obras ainda maiores que Jesus fez. Quem falou isso foi Ele, repete. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra de Deus. O catecismo da Igreja Católica diz que a fé se distribui em 3 degraus. E eu quero descobrir qual deles você está. O primeiro degrau da fé é o degrau básico. O catecismo da igreja chama de fé infusa. Alguém pode repetir? Fala para quem está do seu lado, fé infusa. O que é infusa? Nós nascemos, nós éramos bebezinhos, os nossos pais e padrinhos desejaram nos batizar. A igreja nos garante que no dia do nosso batismo foi infundido em nós 7 dons, dentre eles o dom da fé. Por que o primeiro degrau da fé é a fé infusa? Essa fé é uma sementinha que nós recebemos no dia do batismo, e os nossos pais e padrinhos juraram diante do sacerdote de Deus e da Assembleia que ia ajudar aquele bebezinho a cultivar essa fé ao longo da vida. Teologicamente, esse primeiro degrau da fé serve para quê? Para você não viver como pagão. Você acredita que existe um Deus que criou o céu e a terra, existe um Deus que ama você, que você não é simplesmente mente e carne, você também é espírito. Então você passa a entender que dentre algumas coisas que nos difere dos animais, dentre essas coisas é que nós somos pessoas sobrenaturais. Nós temos alma, um dia nós vamos morrer, existe uma vida após a morte, que é a eternidade. Então, essa crença de que nós não estamos a Deus dará, nem a deriva no mundo, existe algo invisível e sobrenatural, é o primeiro degrau da fé, que é a fé infusa que nós recebemos no dia do batismo. Quando uma criança chega na adolescência e diz que não crê em Deus e que não tem fé, indiretamente houve uma culpa dos pais e padrinhos, porque foi eles que prometeram ajudar aquele bebezinho a cultivar essa fé do batismo, a ponto de chegar na adolescência e na juventude, homens e mulheres de fé. É por isso que nós temos dificuldade, e ainda soa estranho nos nossos ouvidos, e para mim soa, alguém dizer para mim que é ateu, porque a maioria dos ateus não nasceram em berços ateus, a maioria dos ateus foram batizados, e se foram batizados, receberam o dom
da fé infusa. Alguma coisa aconteceu no percurso que no meio do caminho essa pessoa se machucou e ela decidiu não crer mais. Mas eu não consigo entender isso, porque quando ela foi batizada, a capacidade de crer e saber que Deus existe foi colocado nela. Não é assunto para essa noite, mas a gente não consegue entender como alguém opta pelo ateísmo, sendo que a fé para crer já foi colocada dentro dela. Outra coisa que eu não consigo muito entender é um jovem que foi criado na igreja, ele já exerceu a sua fé, de repente ele entra na faculdade e aí ele tem algumas linhas de matérias e professores e de repente ele chama os pais e diz que ele agora é cético, que ele agora é ateu, que ele não acredita em mais nada porque os estudos bagunçaram a cabeça dele. Eu entendo que não é fácil na faculdade se manter cristão, porém esse menino e essa menina já recebeu no dia do batismo a capacidade de crer. Como é que agora na faculdade ele diz que não crê mais? Eu também não consigo entender isso, mas também não é assunto para essa noite. O primeiro degrau da fé é a fé infusa, a capacidade de crer que Deus existe e que nós somos criatura deles. Quem está ouvindo, diga amém. Se você parar só nesse estágio da fé, vai ser muito abstrato. Você crê em Deus? Creio. Mas não tem religião, não reza. Às vezes faz um sinal da cruz para dirigir, faz um sinal da cruz para entrar na empresa, beija a medalhinha para sair do trabalho. É muito abstrato, porque é uma fé solta. Você crê que Deus existe, você crê que Ele me criou, você crê que você é um ser sobrenatural, mas não tem prática de nada, não tem doutrina, não tem religião, não tem nada. Então, essa fé solta, que parece ser artista, é fé de artista, que todo mundo crê, mas ninguém segue religião nenhuma, que cada um crê sozinho. Se você perguntar para os jogadores de futebol famosos, todos vão dizer que tem fé, mas é estranho a vida que eles levam, aquilo que eles professam, não tem nada a ver com fé nenhuma, não é igreja nenhuma, é a mesma fé que faz o pagodeiro, que tem 5 mulheres e bate na cesta, usar o texto no dia de cantar na roda de samba. Aquela fé meio abstrata, sem sentido. Então quem para nesse primeiro degrau da fé está, entre aspas, um pouquinho acima da estaca zero. Pergunta para quem está do seu lado, espero que não seja o seu caso. Fala para quem está do seu lado, caso seja, eu vou bater na sua cara. O segundo degrau da fé é a fé teologal. Repete comigo. Fala para quem está na esquerda e direita, fé teologal. O que é fé teologal? Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Por ora subsiste a fé, a esperança e a caridade. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1143, diz que nesse momento Paulo está nos ensinando as 3 virtudes teologais que o ser humano recebeu de Deus. Dentre essas 3, uma é a fé. Para que serve a fé teologal? Para acreditar nas verdades reveladas. Então eu digo para você assim, a Bíblia é a palavra de Deus, e quando você lê ela queima o seu coração. Você diz, eu acredito. Nossa, eu vou beijar a Bíblia, eu tenho que comprar uma Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, porque eu acredito que é Deus que está falando comigo. Sem a fé teologal, você não acredita na revelação de que a Bíblia é a palavra de Deus. Sem a fé teologal, você não acredita na Eucaristia como corpo e sangue. Sem a fé teologal, você não acredita nas mensagens de Nossa Senhora. Sem a fé teologal, você não acredita no céu, não acredita no inferno, não acredita no purgatório. Sem a
a fé teologal, você vai dizer que o demônio não existe. Sem a fé teologal, você não acredita nos dogmas. Portanto, se a fé infusa serve para você crer que Deus existe, a teologal faz você enraizar a sua fé. Então você precisa de uma religião, você tem necessidade de proclamar e professar um culto, você quer entender, você quer ler, você quer estudar, e você passa a acreditar nas verdades que foram reveladas, porque elas são verdades de fé. É o que está escrito na carta aos Hebreus capítulo 11, onde diz que o justo viverá da fé. A pessoa que está nesse segundo degrau da fé, ela já está mais segura. Ela está firme no mundo novo, ela está frequentando a igreja, ela quando peca sabe que tem que confessar, ela sabe que precisa fazer as coisas certas, ela tem vontade de casar na igreja, ela tem vontade de criar os filhos educando da forma correta, ela sabe que tem que perdoar, que tem que respeitar as pessoas, que a Bíblia é sagrada, que a igreja é santa, que o padre precisa ser honrado, que a gente precisa pedir bênção aos mais velhos. Esses protocolos de obediência, de estrutura de vida, quem nos dá é a fé teologal. Portanto, quem não tem nada disso que eu falei, está no primeiro degrau da fé, não chegou no degrau número 2 ainda. Fala para quem está do outro lado, espero que também não seja o seu caso. Eu acho que agora começou a agarrar. Fala para essa pessoa, mas caso seja o seu caso, eu posso ainda nessa noite dar um tapa na sua cara. Quem está me ouvindo, diga amém. Mas eu quero gastar o tempo da minha pregação na terceira fé. A primeira, diga comigo, infusa. A segunda, diga comigo, teologal. A terceira, o catecismo da igreja chama de fé carismática. Diga comigo, fé carismática. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado do outro, fé carismática. O que é fé carismática? É o que Jesus acabou de falar aqui, ó. Se vocês tiverem fé, diga aleluia. Em mim, disse Jesus, vocês farão todas as obras que eu fiz. Já seria muito top, diga aleluia. Só que ele tem um bônus. Ele diz assim, e farão obras maiores que eu fiz. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Lembrando que Jesus, dentre tantas coisas que fez, ressuscitou 3 mortos na Bíblia. Alguém me ouve? E Jesus está dizendo que se você tiver fé, diga aleluia, você poderá também ressuscitar mortos e fazer coisas maiores do que ressuscitar mortos. Qual é o nome dessa fé avassaladora? É a fé carismática. A fé carismática, ela liga uma chave no mundo espiritual. A fé carismática, a ciência não explica. A fé carismática é a fé que promove a cura. A fé carismática é a fé que promove a libertação. A fé carismática é a fé que promove os milagres. A fé carismática é aquela que abre portas. É aquela que vira o universo de cabeça para baixo. É por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 17, se essa fé carismática de vocês for do tamanho do grão de mostarda, e ele disse grão de mostarda porque cientificamente é o menor grão que existe no mundo do agronegócio. Se a fé for pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão para o mundo novo se transportar para 7 lagoas onde Moisés mora e a arena mundo novo, porque você crê, se transportará sozinha para 7 lagoas aonde o Moisés mora. Não está escrito na Bíblia mundo novo, está escrito transportar montanhas de lugar. Se a sua fé for desse tamanho, diga aleluia. Desse tamanho, diga aleluia. Se ela for desse tamanho, diga aleluia. Você pode mandar uma montanha ir para Congonhas, a de Congonhas ir para São João del Rei, a de São João del Rei ir para Brasília, e de Brasília para cá, as montanhas lhe obedecerão. Aplaude, 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 aplaude.
Se a fé número 1, infusa, serve para existência, a fé número 2, teologal, criar raízes sólidas, a fé número 3 serve como subsistência. A pessoa que não chegou na fé carismática vai ficar chorando pelo canto, vai ser pessimista, ranzinza, rabugenta, negativista, vai ficar se humilhando para tudo quanto é pregador, vai pedir oração para tudo quanto é pessoa, não vai suportar notícia ruim, não vai saber lidar com a dor, porque ela não tem estrutura para enxergar o mundo e ter capacidade de crer que aquilo que eu estou vendo é com os olhos carnais, mas os meus olhos espirituais enxergam além daquilo que eu vejo. O nome disso é fé. Deixa eu te dar um exemplo. Eu vou pegar alguém que não tem fé, tá? Pega alguém que não tem fé, vem comigo. Vamos dar um nome. José Mateus. Vem, José Mateus, vamos lá. Aí você fala com José Mateus: o que você está vendo aí, José Mateus? Ele diz: eu estou vendo um terreno com o muro todo pichado, e lá dentro do terreno está cheio de lixo. Aí eu disse: ô José Mateus, seu anta, topeira, jumento, você está vendo isso com seus olhos carnais, porque você não tem fé. Muito obrigado. Pega José Mateus e devolve. Aí você pega alguém que tem fé. Eu vou dar um nome: Moisés Rocha. Eu tenho que vender meu peixe. Aí você fala: vem, Moisés Rocha, vem, poderoso. Vamos lá. Aí você pergunta: Moisés Rocha, o que você está vendo? E ele diz: hoje ou amanhã? Hoje, um terreno vazio, com o muro quebrado, todo pichado, onde pessoas usam droga, e lá dentro está cheio de lixo. E amanhã? Amanhã eu vou comprar esse terreno, vou fazer uma casa aqui, porque um dia Deus disse que eu teria um terreno na esquina, nessa avenida, e esse terreno vai ser meu, em nome de Jesus. Vamos, José Mateus. O que você está vendo aí? Eu estou vendo uma prova com 3.000 candidatos para 120 vagas. Só um milagre para eu passar. Acho que não vai dar. E não vai mesmo. Derrotado. Vamos embora, Zé Mateus. Vamos lá, Moisés Rocha. O que você está vendo? Eu estou vendo um concurso com 3.000 candidatos e 120 vagas. E eu já vejo o meu nome escrito no meio dos 120. Porque é aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aí você fala: mas eu não tenho essa fé que você tem. Essa fé que eu tenho é a fé carismática, que você tem que ter também. Porque quem não tiver a fé carismática está lascado da Silva Sauro. Como é que você vai acreditar que você vai continuar empreendendo na pandemia e depois da pandemia? É só pela fé carismática. Porque sem fé carismática você vai fechar o seu negócio e vai entrar em depressão. Como é que você vai acreditar que Deus tem proposta de emprego para você no meio da pandemia? É a fé carismática. Porque sem fé carismática, você vai dizer: o Brasil tem 19 milhões de desempregados e agora tem 19 milhões 0001, porque eu acho que eu vou ser demitido também, e só Deus sabe o que eu vou fazer da minha vida se eu for demitido. Bate no seu peito e fala: eu estou entendendo tudo. Sem fé carismática não haverá sobrevivência. Eu preciso conquistar nesta noite, em nome de Jesus, a fé carismática. Profetiza na vida de quem está do seu lado, fala: receba essa fé hoje em nome de Jesus. Aí todo dia alguém me cerca e fala: Moisés, reza, porque meu marido foi embora de casa. Eu falei: rezar, eu rezo. Agora eu pergunto: você crê? Então, ele já está com outra. Eu falei: não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você crê.
Porque se você crê que a outra precise morrer para ele voltar, ela vai morrer. Estou brincando, calma. Respira. Calma, estou brincando. Mas se tiver que morrer para ele voltar, ela vai morrer. Se você crê. Aí você, eu acho que eu não creio. Eu falei, então eu vou perder tempo rezando? O marido nem é meu? Eu quero que você e ele se lasquem. Todo dia alguém vem, reza para mim que eu e meu marido, eu e a minha esposa, estamos com dificuldade em engravidar. Eu falei, e você crê? Uai, a gente está esperando. Eu não perguntei se você está esperando, perguntei se você crê. Porque todos os milagres que Jesus fez na Bíblia, o dono do milagre precisou professar com a boca, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, se crê. E se não foi o dono do milagre, alguém que acompanhava o dono do milagre precisou proclamar em nome do dono do milagre que crê. Quem ative a chave do milagre é a sua fé, não é a minha oração. Pode aplaudir, é a sua fé, é a sua fé. Yeah! Portanto, se você crê, você vai engravidar. Se você crê, você vai achar esse homem. Põe o Cláudio, vai, senta lá. Sua hora, não, vai. Tchau. Se você crê, você vai casar no meio da pandemia. Se você crê, você vai abrir o seu negócio. Se você crê, essa empresa que é de Deus não vai falir. Se você crê, você não será demitido. Se você crê, Deus tem vitória para você. Se você crê, você ativa o mundo espiritual e você passa a olhar a sua vida de cima para baixo. Arrogância? Não. Olhos de águia. Você passa a enxergar as coisas da forma que Deus enxerga você. Mas você precisa crer. Pergunta para quem está do seu lado, e você crê? Pergunta para ela aí, vamos ver se ela responde para você. Entende? E a gente fica fazendo oração de derrotado. Ai, Moisés, queria que você rezasse para mim. Tem 2 anos que eu estou esperando o homem da minha vida, aleluia. Eu estou numa seca brava. Eu estou igual o povo no exílio da Babilônia. Eu estou igual o povo do faraó. Aí eu falo, você crê que Deus tem um sonho de família para você? Se você crê que Deus te quer casado, se você crê que Deus vai honrar você, então na hora certa, do jeito certo, a pessoa certa vai aparecer. Se você não crê, vai ficar escutando música sertaneja, tomando cerveja, querendo dar um tiro no ouvido. Porque a pessoa que não crê e está solteira, escuta uma sofrência, dá vontade de tomar uma e dar um tiro na cabeça na hora. Mas quem crê enxerga a vida diferente, diga aleluia. Então se você crê, você pode levantar a sua cabeça. Se você crê, você pode ter brilho nos olhos. Se você crê, você pode liberar palavras proféticas. Se você crê, você pode ter um posicionamento diferente. Eu não preciso ficar puxando sardinha nem saco de patrão nenhuma nessa empresa, porque o que vai garantir o meu emprego não é ser amigo do amigo do amigo, é a fé que eu creio que quem me colocou aqui, eu só saio se ele quiser, e quem me colocou foi Deus. Alguém crê? Metade já não crê mais. Alguém crê? Pergunta para quem está do seu lado, mas tu crê mesmo? Sim. Olha alguns exemplos de fé. Abraão. A Bíblia diz que o Senhor apareceu para Abraão e diz, Abraão, sobe no Monte Moriá, sacrifica o seu filho por mim. E Abraão falou, sim senhor, pegou o filho, os jumentos, e foi para o monte. Chegou lá, amarrou o menino, e o menino, papai, a gente está matando quem? Eu, cala a boca menino, eu sei, mas cala a boca. Armou tudo, preparou. Quando preparou o cutelo para matar o menino, o anjo falou, não Abraão, já que você creu,
Mas creu, crendo mesmo. E veio fazer tudo o que Deus mandou. O Senhor fará uma aliança com você, e você terá filhos contáveis como as estrelas do céu e as areias do deserto, e todas as nações desejarão visitar a tua tenda, porque você agora é o pai da fé. Ele creu. Mas caladinho, ele pegou o filho e levou para a montanha. Isso é fé carismática? E se o anjo não aparece? Ele ia ter que matar o filho? Mas ele creu. Olha o exemplo número 2. Moisés, não eu, o outro, faz um encontro com Deus na sarça e recebe a proposta para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. São 2 milhões de pessoas, e ele falou, bora, só que no meio tinha um mar. E como é que ele vai arrumar uma logística? Não tem balsa. São 2 milhões de pessoas. Ele sabe que vai sair lá perseguido pelo faraó, mas ele acreditou e está saindo com o povo. De repente aparece aquele mazão poderoso. Ele levanta o cajado e toca no mar e diz, agora é o seguinte, o Deus que mandou eu atravessar o mar sozinho e voltar com 2 milhões de pessoas, agora precisa responder a minha fé. A Bíblia diz que o mar se abriu, a multidão atravessou a pé enxuto, não tinha nem umidade. O mundo espiritual fez o mar se abrir, fazer parede de água, peixe para um lado, tubarão para o outro, secou o piso, e o povo atravessou a pé enxuto. E diz o livro do Êxodo, capítulo 23, tudo isso por causa da fé de Moisés. Pode aplaudir, pode aplaudir. Eu sei que você já fez ou vai fazer, ou já ouviu falar do famoso seco de Jericó. O que é seco de Jericó? Agora o povo está caminhando. De repente a terra prometida está cercado de uma muralha de 150 metros de altura. Parecia presídio de segurança máxima. Aí o Senhor falou assim, se você der 7 voltas cantando e dançando ao redor da muralha, a muralha vai cair. Gente, quem que derruba uma muralha cantando e dançando em volta da muralha? Mas Josué falou, sim senhor, e vamos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. O povo olhando dizendo, é doido mesmo. A muralha gigante, e ele, quinto dia. A Bíblia diz que quando chegou o 7º dia, pode tirar mesmo. A Bíblia diz que quando chegou o 7º dia, o Senhor falou, agora eu quero 7 voltas no 7º dia. 7 voltas no 7º dia. 7 voltas no 7º dia. A Bíblia diz que no 7º dia, 7 voltas no 7º dia, a muralha caiu e Josué entrou na terra prometida. Por isso que está escrito em Josué capítulo 1, versículo 17, tudo ocorreu por causa da sua fé. Pergunta para quem está do seu lado, você crê? O anjo Gabriel chega à Virgem Maria e faz a ela uma proposta de ser a mãe do Salvador. Diga aleluia. Ela diz, como se dará isso que eu não conheço homem algum? E ele diz, pode ir, porque o Espírito do Senhor descerá sobre ti. Ela falou, então eis aqui, escravo do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Gente, a proposta é, você vai engravidar de um filho de Deus sem marido. É louco. E ela falou, eu topo. Quando ela sobe na casa de Isabel, Isabel disse, bem-aventurada você que teve fé, porque hão de se cumprir as profecias que a mãe do meu Senhor veio me visitar. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Se Maria não tivesse fé, não tinha sim. Fiat, faça-se. E o José? Esse ano é São José. Um homem que não abriu a boca na Bíblia. Não há uma palavra de José na Bíblia. Mas a Bíblia diz que ele sonhou com Gabriel. E no sonho Gabriel falou, não temas receber Maria, ela não te traiu não, ela não está grávida de homem nenhum não, é filho de Deus. Quando ele acordou, escovou o dente, tomou um café e falou, bora, assumiu o projeto, estou junto, estou dentro.
O cara não teve fé com alguém falando com ele. Ele teve fé com um sonho, que no sonho o anjo falava. Por isso que ele aguentou poucas e boas, porque pela lei ele teria que apedrejá-la. Mas ele calou a boca, contemplou o mistério e abraçou o projeto. Ele acreditou em um sonho. E você mesmo, com a gente falando com você não acredita, não é nem sonho, é a gente falando com você. Pergunta para quem está do seu lado: e você crê? Alguém está me ouvindo? E Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que era 3 horas da tarde, eles foram no templo para orar, e de repente tinha um mendigo lá, e o mendigo, além de mendigo, era paralítico, e o paralítico falou: o senhor tem uma moeda? Pedro falou: pera só um pouquinho, cara, nós estamos quebrados para caramba, nós não temos nenhuma moeda, mas nós temos fé, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O paralítico andou, pode aplaudir. A Bíblia diz que Paulo está no meio de uma viagem, numa embarcação com 278 pessoas. De repente houve um furacão e onda de 50 metros de altura, e o pau quebrando, e todo mundo: a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Paulo falou: ninguém vai morrer aqui nessa bagaça, porque eu tenho uma reunião amanhã de manhã, e o meu Deus não marcou reunião para eu morrer no meio do caminho. A reunião está confirmada, nós vamos chegar lá vivo, e se eu vou chegar vivo, todo mundo vai chegar vivo. Qual é o nome disso? É fé. Pode aplaudir. E aquela frase que a gente reza na Santa Missa, que é do centurião: tem um servo doente na minha casa, eu não sou nem cristão não, mas diz que o Senhor cura, o Senhor pode dar uma ordem para o meu servo ficar curado? E Jesus falou: não vou dar só uma ordem, eu vou visitar a sua casa. E ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Só tem um pequeno detalhe: eu estou acostumado a mandar, e quando eu mando, as pessoas obedecem. Se o Senhor é tudo isso que o Senhor é, e eu creio que o Senhor é, se o Senhor der uma ordem daqui, da estrada, o meu servo será curado lá em casa, sem o Senhor ter que gastar tempo. E a Bíblia diz que Jesus disse: pode ir embora, porque eu nunca vi tamanha fé aqui na região. Pode aplaudir. Bate no seu peito e fala: eu estou entendendo tudo. As coisas só vão andar na minha vida se eu chegar na fé carismática. E nessa noite, Jesus, eu quero essa fé carismática. Eu vou sair daqui quebrando tudo, Jesus, no poder da fé. É essa fé que abre porta de emprego, é essa fé que tira a pessoa do adultério, é essa fé que recupera o seu filho, é essa fé que leva você à cura do câncer, é essa fé que faz os vizinhos que te amaldiçoam mudarem de lá e liberar a casa. É essa fé que blinda a sua rua, é essa fé que preserva você do assalto do ladrão, é essa fé que abençoa a sua vida financeira, é essa fé que te multiplica. Essa fé é questão de sobrevivência. Se você não chegar no grau 3, você está lascado. Alguém me ouve ainda? Tá. Eu tenho 10 minutos ainda. E a pergunta que nós fazemos é: como é que eu faço para chegar nessa fé? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe qual que é a receita? Sabe não? Então pergunta para mim que eu conto para você. Horrível, pergunta para mim. Fala, Moisés, qual é a receita? A primeira receita para você chegar nessa fé é pedir. Mas é pedir mesmo, não é pedir vitória, é pedir a fé. Todo dia: Senhor, eu quero essa fé, eu quero essa fé. Aí você marca de jejuar na sexta-feira. O jejum de hoje é porque eu quero fé. O texto de hoje: salve rainha, mãe de misericórdia, Maria, aumenta a minha fé. E você começa a pedir na hora da comunhão: eu quero essa fé, eu quero essa fé, eu quero essa fé. Você precisa insistir. Quem falou isso? Jesus. Jesus disse assim: o ensinamento era sobre fé. Perguntaram para Jesus: Senhor, como é que a gente ora? O que a gente tem que fazer? E Jesus diz assim: batei e vos será aberto, pedi e dá-se-vos-á, buscai
e achareis. Porque aquele que pede, recebe. E aquele que procura, acha. Resumindo, Jesus está dizendo, para adquirir alguma coisa tem que insistir. Insiste, 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 insiste. Insiste de novo, insiste amanhã outra vez. Insiste, insiste, insiste. Entra ano, sai ano, janeiro, fevereiro. E é interessante que no final de Jesus dizer insiste, 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 ele conta uma parábola. Pergunta qual é a parábola. Jesus falou assim, certo ser humaninho recebeu uma visita domingo à noite. Não tinha nada para dar de comer para visita. E visita só chega na hora que você não tem nada para dar de comer. Parece que é combinado. Jesus disse, então vai no vizinho e pede o vizinho alguma coisa para dar de comer para a visita. Só que é domingo à noite, o vizinho já está de pijama. E Jesus falou, o vizinho está dentro da casa e não quer sair porque ele está de pijama. E Jesus falou, e vai insistindo, e vai insistindo, e vai insistindo, até o vizinho ficar com raiva e sair da casa para te emprestar o pão, mesmo com raiva, para você dar para a sua visita. E Jesus diz, é isso que vocês têm que fazer com o Pai. Insistir tanto, até que nem que seja de raiva, ele diz, toma logo, receba a fé. Yeah! Então qual é o primeiro passo para chegar nessa fé? Qual é? Fala para quem está do seu lado, pedir. Segundo passo para chegar nessa fé é abrir o seu coração. Porque a hora que você abre o coração, Deus vai proporcionar a você momentos para você exercitar essa fé. Eu não sei se você já viu ou já escutou, na Bíblia está escrito 365 vezes, não temas, não temais, não tenhais medo, não tenha medo de nada. Ao contrário disso, está escrito aproximadamente 365 vezes, coragem, seja valente, Ele está contigo. Portanto, você tem que parar de ser frouxo, parar de ser bunda mole, parar de ser medroso, e ter coragem de dizer, Jesus, eu estou pedindo há 1 ano, e eu abro o meu coração, e na primeira oportunidade que eu tiver que exercer a minha fé, é loucura, mas eu vou exercer a minha fé, porque eu quero de uma vez por todas ser uma pessoa de fé. E Ele vai colocar essas oportunidades na sua vida. Como? No dia a dia. Você olha o relógio e fala, putz, o ônibus passou lotado, o próximo ônibus é daqui 17 minutos, 1 hora dessa tem trânsito, eu vou gastar 45 minutos, hoje eu acho que está difícil eu ir no mundo novo. Não, isso aí não é fé. Fé é dizer, já passou um lotado, passou outro lotado, agora tem trânsito, é 17 minutos, Senhor, eu quero tanto ir no mundo novo, eu te peço uma coisa, que o ônibus passe todos os sinais verdes, para que eu chegue a tempo. E você vai chegar aqui na hora que você tem que chegar. Pode aplaudir, pode aplaudir. Pagar a conta no banco 10 horas, quando a agência abre, você não consegue exercitar fé. O que é fé? 3 horas da tarde. Você tem um boleto de 1934,18. Está faltando 380. E falta 1 hora para o banco fechar. E de repente 3:10, você não sabe explicar, mas alguém que te devia um dinheiro acabou de mandar um Pix, e era o valor que você precisava, parece que contaram para ele. Aí você junta um boleto e vai e de repente você passa, o sinal está todo verde, e aí só tem uma vaga na agência, você entra com seu carro, quando você entra, o segurança fecha a porta, você olha, 4 horas da tarde, você foi o último a entrar no banco, o boleto está pago, e isso é fé. Portanto, primeiro você pede e depois você abre o coração. Diga comigo, primeiro eu peço e depois eu abro o coração.
Eu creio que quando acabar aqui essa noite, Deus já vai te dar a oportunidade de exercer fé, se você quiser. Mas você tem que ter atenção. Quem já vai caminhando para trás, para sair mais cedo, porque você não tem fé. Se alguém marca a cadeira para você, você não tem fé. Fé é chegar na hora que você chegar e tem uma cadeira esperando você. Você não entendeu? Eu vou repetir. Quando você fala com alguém assim, já entra na fila, já compra a coxinha para garantir a coxinha e já põe uma bolsa que eu estou chegando. Não, a fé é dizer, cheguei atrasado, está tudo bagunçado, só tinha uma coxinha. Quando eu entrei, tinha uma cadeira vazia, o Senhor me disse, eu reservei a coxinha e a cadeira só para você. Alguém me ouve? Alguém me ouve? Isso é fé. Vou contar só uma, eu tenho 2 minutos. Vou contar só uma. Uma vez eu fui pregar num lugar e eu estava indo para o aeroporto depois. E aí teve um acidente e a gente ficou 30 minutos preso no acidente. E o motorista falou, Moisés, com 30 minutos preso no acidente, você vai perder o voo. E eu falei, eu não vou perder o voo. Ele falou, você vai perder o voo. Eu falei, eu não vou perder o voo. E ele diz, você vai perder o voo. Eu falei, dirige, porque eu não vou perder o voo. E aí nós fomos para o aeroporto e esse miserável não pisava. E eu acelerando ali no passatal, falei, vai miserável. De repente a gente chegou no aeroporto, meia hora atrasado, e eu desci com as malas rapidinho. E aí, por eu viajar muito, eu sou cliente especial em algumas companhias, eu já entrei e a menina disse, calma moço, respira, o voo está atrasado meia hora. Nesse momento eu tive, só para terminar, eu tive nesse momento, aquele momento assim do recalcado, de dizer assim, o meu Deus não vai deixar ninguém decolar nesse avião, enquanto eu não chegar. Amém! Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé.